Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à família do seu Varley, Fernando, família do vereador Richard, Paulinho, funcionários da casa, os vereadores. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à presente sessão extraordinária. Peço aos vereadores que assinem o livro de presença, o qual será levado às suas mesas pelo servidor da Câmara. Peço que os senhores vereadores registrem a presença no sistema eletrônico. Havendo o número legal, declaro aberta a 12ª sessão extraordinária do primeiro exercício da 18ª legislatura sob a proteção de Deus, em nome da pátria. Peço que seja lida a convocação para esta sessão. Dando início aos trabalhos, peço para que seja lida a ata da 11ª sessão ordinária desse exercício. Senhor presidente, peço dispensa da leitura da ata.
Peço que os vereadores registrem a presença novamente. Coloco o pedido do vereador em votação simbólica, porém, como estamos usando o sistema eletrônico de votação para esta votação, peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. Fica, portanto, dispensada a leitura da ata, já com cópias afixadas na portaria e colocada no sistema da Câmara. Coloco a ata anterior em votação pelo sistema eletrônico de votação. Portanto, peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. Portanto, fica aprovada a ata da 11ª sessão ordinária desse exercício por unanimidade dos vereadores. Dando início à fase da ordem do dia, nesta sessão, peço que seja lido o item primeiro da sua pauta. Edital de convocação, o senhor presidente da Câmara, Giliard Almeida Jesus, presidente em exercício, faz saber aos senhores vereadores dessa casa, fica convocada uma sessão extraordinária para tratar da seguinte ordem do dia. Apreciação em único turno da emenda substitutiva do vereador Albert feita ao projeto de lei número 14 do Legislativo. Apreciação em único turno do projeto de lei 14 do Legislativo, de autoria do vereador Albert, que dispõe sobre denominação que especifica e toma outras providências. Casa do Artesão Varley Antônio Pérez. Câmara Municipal, 30 de junho, vereador Giliard Almeida Jesus, presidente em exercício. Dando início à fase da ordem do dia desta sessão, peço que seja lida o item primeiro da sua pauta. Item primeiro, única discussão e votação da emenda substitutiva feita ao projeto de lei número 14 do Legislativo, do vereador Albert, autoria da emenda, vereador Albert, assunto substitui a emenda do projeto, colocando o nome e o local que se pretende denominar. Protocolo da emenda em 27/6, leitura em plenário, se dar em dois... Fora maioria absoluta, votação nominal. Peço que seja lida a emenda substitutiva do vereador Albert, feita ao projeto de lei número 014/2025 do Legislativo. Emenda substitutiva do projeto de lei número 14, autoria vereador Albert. Assunto dispõe sobre denominação que especifica e toma outras providências. A emenda do projeto passa a ter a seguinte redação. Dispõe sobre denominação de Casa do Artesão Varley Antônio Pérez, no município de Igaratá, conforme específica. A emenda tem o objetivo de atender às orientações contidas no parecer jurídico a respeito, colocando na emenda do projeto o nome de quem se pretende denominar o espaço público onde se quer denominar. 27 de junho, vereador Albert Luiz Castro. Coloco a emenda substitutiva em discussão. Continua em discussão. Agora coloco a emenda substitutiva em votação nominal e peço aos senhores vereadores que registrem seus votos eletronicamente no sistema.
Fica, portanto, aprovada a emenda substitutiva por unanimidade dos vereadores, em único turno. Senhor presidente, peço dispensa da leitura da redação final. Coloco o pedido do vereador em votação simbólica. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Fica, portanto, dispensada a redação final para o projeto. Peço que seja lido o item 2º da pauta da ordem do dia. Item 2º. Única discussão e votação do projeto de lei número 14 do Legislativo, autoria vereador Albert, assunto, dispõe sobre denominação específica e toma outras providências, caso do artesão Varley Antônio Pérez. Protocolo 24.4, leitura em plenário, ocorreu dia 21/5, parecer jurídico 5/6, parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, quórum maioria absoluta, votação nominal. Peço que seja lido o projeto de lei número 014/2025, legislativo, de autoria do vereador Albert, já com emenda incorporada. Projeto de lei número 14/2025, legislativo, dispõe sobre a denominação que especifica e toma outras providências. Dispõe sobre denominação de casa do artesão Varley Antônio Pérez, no município de Igaratá, conforme especifica. A Câmara Municipal de Igaratá aprova artigo 1º, a Casa do Artesão do município de Igaratá, Estado de São Paulo, passa a ficar denominada como Casa do Artesão Varley Antônio Pérez. Artigo 2º. Atualmente, a Casa do Artesão do nosso município está situada na Praça 30 de Dezembro, Ramiro Gomes de Moraes, localizada embaixo do palco de shows e exposições. Parágrafo único. Caso haja mudança de local da Casa do Artesão de Igaratá, deverá ser preservada a denominação constante no artigo 1º desta lei. Artigo 3º. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de verba orçamentária própria consignada, se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Igaratá, 12 de maio de 2025. Vereador Albert. Justificativa. Filho de Zaira Marriche e Oswaldo Pérez, Varley Antônio Pérez nasceu em São João da Boa Vista, no dia 4 de julho de 41. Ainda criança, Varley se mudou com sua família, com os pais e sua irmã mais nova, Maria Lúcia Pérez, para a velha cidade de Igaratá, onde cresceu e desde jovem contribuiu para o desenvolvimento do município. Casou-se com Maria Aparecida da Silva, conhecida como Siluca, com quem teve 5 filhos, Varley e Vanderlei, esses nascidos na cidade de Igaratá Velha, Bramir, Elaine e Vandré, esses nascidos na Igaratá Nova. Na velha cidade de Igaratá, trabalhou nas agências dos Correios. Ainda na velha cidade, foi eleito e exerceu o cargo de vereador do município de Igaratá pelo período de 1º de janeiro de 1967 a 31 de janeiro de 1970, em uma época em que o vereador não recebia nenhuma remuneração. Quando colaborou com as questões que envolveram a mudança da sede da nossa cidade, ocorrida oficialmente em 5 de dezembro de 69, inclusive na época em que a antiga Igaratá estava para ser inundada devido à construção da represa do Jaguari, lutou para que a cidade continuasse a existir em outro local, não aceitando a relocação da população para outra cidade já consolidada. Varley foi gerente do primeiro banco do município de Igaratá, o Banco Econômico, da nova e consolidada cidade de Igaratá. Ainda aqui na cidade nova, sempre militou a política, trabalhando na articulação política das candidaturas majoritárias nas eleições municipais, além de se lançar candidato a vereador por várias eleições seguidas. No final dos anos 80 e anos 90, Varley também trabalhou como chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Igaratá por mais de 10 anos. Naquela época, Varley elaborava e divulgava os grandes bolões dos Jogos da Copa do Mundo de Futebol, dando a oportunidade ao povo de fazer os seus palpites, divertindo e envolvendo os participantes durante todo o período das Copas. Oportunidade de fato, pois naquela época não havia essa gama de bolões eletrônicos e sites de apostas como existem hoje. Na cultura, Varley teve um destaque especial, já que gostava muito de grandes bailes, samba e carnaval. Foi quando fez o primeiro samba enredo da cidade, cujo título foi Canoa Alta, em 1988.
Sempre gostou muito de escrever, desde poemas, crônicas, composições musicais, dentre outras, inclusive como profundo conhecedor da história de Igaratá. Escreveu grande parte da história da antiga Igaratá no jornal O Ouvidor, na coluna Reminiscências, por mais de 10 anos. Contribuiu para a criação de cédulas de R$2 e R$20 no país, enviando sugestões à Casa da Moeda do Brasil, do Banco Central do Brasil, quando chegou a receber um agradecimento por escrito, assinado pelo senhor José dos Santos Barbosa, chefe adjunto do Departamento e Meio Circulante do Banco Central do Brasil, em que agradeceu a sugestão e referiu que serviria de subsídio para estudo para a implantação das referidas cédulas. Também chegando a receber um telegrama do então presidente da República da época, Dr. Fernando Henrique Cardoso, agradecendo a sugestão. Hoje temos a honra de reconhecer e celebrar a trajetória de uma pessoa cuja vida é um exemplo de dedicação, paixão e impacto positivo para o nosso município e para o nosso país, tendo em sua vida uma jornada marcada por determinação, valores sólidos. Câmara Municipal de Igaratá, 12 de maio de 2025, vereador Albert. Coloco o projeto em discussão. Está com a palavra o vereador Albert. Boa noite, senhor presidente, qual cumprimento os demais vereadores, funcionários dessa casa, ao público que nos assiste via internet, a família do senhor Varley aqui presente, Miquinha, temos a Elaine, o André, o Varley, está faltando o Delo, né? Também a dona Siluca, que não pôde vir, o GG, que está aqui, família do vereador Richard, obrigado por terem vindo. Essa aqui é uma singela homenagem, digo assim, diante da relevância que o Varley teve para o nosso município. É uma pessoa que vem de Igaratá Velho e contribuiu aí para o desenvolvimento não só da própria Igaratá Velha, mas da Nova Igaratá. Como visto no histórico, uma pessoa que trabalhou nos Correios na época, uma pessoa também que contribuiu, né, como vereador, ainda sem ser remunerado na época, ajudando, né, a cidade a ser o que é hoje. Então a gente tem que aqui prestigiar, né, todo esse valor e tudo que ele contribuiu aqui. Se a gente lembrar dos tempos, né, do Varley, ainda quando estudava, né, estudava no mesmo período aí do Miquinha, da Elaine, do André, estudamos aí no mesmo período. Então eu lembro do Varley, né, uma pessoa que sempre esteve presente aí no carnaval, inclusive contribuindo aí, né, com o samba enredo da Canoa Alta. Então, uma pessoa que realmente fez a diferença e agradeço aqui a família por ter me dado essa oportunidade, o Fernando, né, o GG, que foi o primeiro a ter o contato comigo, conversamos muito sobre isso, depois falei com o Miquinha. E não posso deixar de falar aqui que hoje ele estaria comemorando mais um aniversário. Hoje é a data da comemoração do aniversário do Varley, uma data mais que especial. Essa homenagem aqui, mais uma vez reforço, singela, mas que é de todo o coração, uma pessoa que merece e que contribuiu, né, com o desenvolvimento, e não posso deixar de reforçar isso. Igaratá hoje tem o dedo do Varley. Então, mais uma vez agradeço, peço para os vereadores aqui, né, que votem sim ao projeto, tenho certeza que todos aqui, a maioria conhece. E é isso, né, a gente deixar as boas lembranças e hoje denominar a Casa do Artesão Varley Antônio Pérez. Então é isso. Obrigado, boa noite. Agradeço a todos. Continua em discussão. Está com a palavra o vereador Silvio. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, boa noite, funcionários da casa, público que nos assiste, público aqui presente, em especial toda a família do senhor Varley. Já começo aqui parabenizando pelo
excelente projeto, porque é uma homenagem mais que justa, né? O senhor Varley contribuiu, lutou para que a Nova Igaratá existisse e foi vereador naquela época, né? Uma época que o vereador nem era remunerado, era voluntário, e ele se propôs a trabalhar em prol do nosso município, trabalhou nos Correios, foi gerente do primeiro banco da Nova Igaratá, foi chefe de gabinete desse município, e então é, de fato, um cidadão que merece toda a honraria, porque a sua história também se confunde aí com a história de Igaratá, se soma à história da Nova Igaratá, não só da Nova, como da Velha Igaratá, a qual ele já era vereador na época. Então, é uma homenagem muito justa, né, e deixo aqui o meu voto favorável, sem dúvida nenhuma, e mais uma vez parabenizo aqui toda a família presente. Muito obrigado, uma ótima noite. Continua em discussão. Está com a palavra o vereador Gilmar. Senhor presidente, nobres vereadores, funcionários dessa casa, cumprimento ao público presente, ao público que nos acompanha pelo YouTube, pelo site da Câmara. Quero cumprimentar aqui, em especial, a família do senhor Varley, aqui presente, o Varleyzinho, o Mica, o André, a Elaine, o Varleyzinho, o Miquinha, que a gente está aí no dia a dia, todos os dias junto aí. Quero também cumprimentar, que não está presente, o Delo, né? E também a sua mãe, a senhora Siluca. Deixo aqui meus cumprimentos a todos. Bom, dando início, cumprimentar o Paulinho, ao Fernão, a família do vereador Richard, todos presentes. Falando do projeto, quero parabenizar o vereador Albert pela iniciativa, um projeto de grande importância para o município, né, como já foi dito aqui nessa noite. O Varley fez história em nossa cidade, em Igaratá Velha, Igaratá Nova, foi vereador, voluntário, contribuiu bastante para o nosso município, quando também foi chefe de gabinete do município. E grande importância essa homenagem, merecida homenagem, na casa do artesão Varley Antônio Pérez. Conversava bastante com o Varley. Ele sempre me deu orientações. Dia de domingo, quando eu saía do mercado, eu sempre vinha aqui para cima, ficava tomando uma com ele, conversando, ficava à tarde ali conversando com o senhor Varley, gostava muito dele. Então, merecida homenagem, parabéns à família, tá? Mais uma vez aí, cumprimento Elaine, o André, Miquinha, o Varleyzinho, a todos aí da família. Parabéns pela essa homenagem linda que está sendo feita essa noite ao senhor Varley. Muito obrigado. Meu voto é sim a esse projeto. Uma boa noite a todos. Continua em discussão. Está com a palavra o vereador Moacir. Boa noite aqui, presidente, vereadores, público aqui, família do Varley aqui presente hoje nessa Casa de Leis. Agradecer também a presença da família do Richard aqui. Obrigado pela presença. O GG aqui também, que está aqui hoje. Falar do Varley é fácil, gente. O Varley foi uma pessoa incrível, uma pessoa que sempre exerceu um papel fundamental no nosso município. Foi vereador na Igaratá Velha, na época que não tinha uma remuneração, não tinha nada, fazia por amor, né? Foi chefe de gabinete do prefeito Luiz Carlos Lourenço, uma época que o Luiz Carlos Lourenço estava passando por uma dificuldade muito grande, a cidade não tinha recurso, a prefeitura estava caótica ali, muitos pedindo a cassação do prefeito Luiz Carlos Lourenço naquele momento, e quem teve sabedoria para ajudar o Luiz Carlos ali naquela época foi o Varley. O Varley foi um grande articulador político. O Varley conseguiu
naquele momento de crise ali, articular a política, conseguiu fazer com que o Luiz Carlos terminasse aquele mandato. O Luiz Carlos terminou o mandato e conseguiu fazer com que o Luiz Carlos fosse reeleito. O Luiz Carlos foi reeleito novamente, tudo por uma articulação do Varley, que era um gênio na articulação política. Foi um grande político, mas diria que foi mais do que um político, foi um grande articulador político, né? Então é isso, gente. O Varley deixa aqui um legado, deixa uma família aqui de respeito, uma família aqui que a gente tem o Varley, tem o Mica, o Vandré, a Elaine, tem o Vanderlei, conhecido como Modelo lá, a Siluca aí, deixou um legado. O Varley deixa um legado aí. Então é isso, gente. Pode contar com o meu voto a favor desse projeto. E fico muito contente de ver vocês aqui hoje e estar participando dessa votação aqui e poder falar um pouquinho da história do Varley. O Varley foi um grande político no nosso município, é merecedor desse projeto. Uma boa noite a todos. Continua em discussão. Está com a palavra o vereador Joelton. Boa noite a todos, senhor presidente, mais colegas vereadores, funcionários dessa casa, família aqui presente. Parabéns, GG, a família do Richard. Parabéns, vereador São, por esse projeto. É de muita importância para a família, a homenagem. Eu sei porque eu também já fui homenageado com um ente querido. É de grande valia um projeto desse aí. Parabéns. O Varley já foi falado sobre ele aqui, lemos ali. Grande articulador, impressionou, né? Parece que ele vivia um tempo à frente, né? Vocês podem falar com mais propriedade, mas pelo que eu li ali, ele sempre viveu um tempo à frente da sociedade, sempre um olhar no futuro e articulando para coisas melhores para Igaratá, né? Hoje nós temos uma Câmara aqui, tem os vereadores, tudo organizadinho. O Varley fez parte disso, né? Parabéns à família e pode contar comigo, Ursão, vai estar ali junto do executivo, cobrando uma placa bem bonita ali. E onde for a casa do artesão vai ter a placa em nome do senhor Varley. Uma ótima noite a todos. Era somente isso. Continua em discussão. Peço agora ao vereador, primeiro secretário, o vereador Gilmar, para que eu possa fazer uso da palavra, assumir a presidência. Bom, boa noite mais uma vez, dando continuidade. Está com a palavra o vereador Giliardi. Bom, boa noite a todos, presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, público presente, a família aqui do seu Varley, da qual eu tenho a honra, né, de falar hoje aqui dele. Tive a honra de conhecer o Varley. Em 2008 eu fui candidato pela primeira vez e o seu Varley também foi. E a gente ficava conversando, eu não tinha experiência ainda na política. E ali eu e ele, a gente sentava e muitas vezes eu ouvia ele. Ele me passou muito ensinamento. Aí a gente foi trabalhar na prefeitura, ele já era funcionário lá da prefeitura. E eu lembro que a Secretaria de Esporte ficava do lado da sala dele, a gente sempre conversava com ele. Então, ele é uma pessoa que tinha um olhar clínico para as coisas, e eu lembro que eu aprendi muito com ele. Ele tinha um olhar que ele falava das pessoas, ele chegava para mim, eu lembro até hoje, jamais eu vou esquecer desse dia. Ele chegou de uma pessoa e falou, tá vendo essa pessoa com arrogância? Essa pessoa não vai durar muito na prefeitura. E depois de um tempo, essa pessoa foi desligada da prefeitura. Então, o Varley tinha esse olhar clínico. E a gente conversava com ele, ele ensinava a gente várias coisas. E hoje ele deixou um legado aí, a história fala por si só, foi falado aí, lido aí. As famílias, uma família honesta, uma família, né, tradicional, da qual eu tenho uma amizade com todos. Tenho praticamente, considero o Mica como meu irmão, então vou carregar isso para sempre. Parabenizo aqui o vereador Albert pelo projeto, meu voto é sim. E a família sabe que pode contar comigo sempre. Tenho vocês como orgulho. E o maior legado do Varley, o maior legado que o Varley deixou são vocês, o filho, a Siluca, a família. Porque hoje vocês são pessoas honestas, pessoas do bem,
Pessoas que levam o jeito dele. O que ele deixou de legado para a gente, hoje está sendo transparecido aqui na cidade através de vocês. Porque hoje ninguém na cidade pode falar um qualquer do pai de vocês e nem de vocês. Então, o maior legado do seu Varley é a família. É o que vocês levam hoje. Pessoas do bem, pessoas que todo mundo tem o prazer de estar perto. Então, desde já, meu voto é sim, e a família sempre pode contar comigo aí. Parabenizo mais uma vez o vereador Albert pelo projeto. Hoje boa noite a todos, hoje é só isso. Continua em discussão. Agora coloco o projeto de lei número 014/2025, legislativo, já com emenda incorporada em votação nominal. E peço aos senhores vereadores que registrem seus votos eletronicamente no sistema. Fica, portanto, aprovado o projeto de lei número 014/2025, legislativo, por unanimidade dos vereadores em único turno, já com emenda incorporada e com redação final dispensada. Caso haja convocação de mais sessões extraordinárias, todos serão devidamente publicados. Agradeço a presença de todos. Fiquem com Deus. Está encerrada a sessão.